Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Albert Glésia, mais uma vez, pertinho aí de você, juntinho, tamo junto, tá? Para a gente poder dar continuidade aí ao nosso estudo sobre a nossa língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre tipologia textual. Nós vamos dividir esse assunto em dois grandes blocos. Neste, eu vou tratar com você a respeito da tipologia de texto, conhecida como texto descritivo, e também da tipologia textual conhecida como texto narrativo. No bloco seguinte, a gente finaliza aí todo esse conteúdo, tá bom? Então, de olho aí na sua tela, já aparece para você nosso tema, tipologia textual, parte 1, tá certo? Bom, como é que nós vamos começar então? Olha só, vamos começar explicando ou esclarecendo, né, conceitualmente, o que é tipologia textual. E aí a gente aproveita para fazer a diferença entre o gênero. Vejamos, tipologia textual designa uma espécie de sequência teoricamente definida pela, aí começa, natureza linguística, tá? Da sua composição. O gênero textual, aí eu vou botar aqui, ó, a diferença da tipologia para o gênero. Ó, o gênero textual tem a ver com o quê? O gênero tem a ver com a função, tá? Função sociocomunicativa. Tá bom? É diferente da tipologia textual. Por quê? Ela tem a ver com a natureza linguística da composição. Trocando isso em miúdos, né, falando mais detalhadamente, tem a ver com aspectos lexicais, sintáticos, os tempos dos verbos empregados, as relações lógicas, tá? A lógica da argumentação, a lógica entre as ideias, tá bom? E aí a gente pode fazer a seguinte divisão dessa tipologia. Em primeiro lugar, nós temos o tipo descritivo, tá? Daqui a pouco a gente vai detalhar cada um desses tipos. Por enquanto é só a apresentação assim de cada tipo. Então, ó, o segundo é o narrativo, o terceiro, informativo. Detalhe, o informativo também pode ser chamado de informativo ou expositivo. Errei aqui, ó. Expositivo. Agora sim, melhorou. Tá? E aí depois temos o argumentativo e finalmente o injuntivo. Esse último tipo, talvez para alguns ainda seja novidade. Normalmente no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio, esse tipo de texto não é muito bem trabalhado, não é assim frequentemente ensinado na sala de aula. Mas quando a gente vem para o concurso, a gente precisa saber, precisa reconhecê-lo, ok? Um alerta que eu quero deixar para você é com respeito ao texto expositivo e ao texto argumentativo. Esses dois aqui, ó. Por quê? Porque eles podem ser chamados de dissertativos. Tá? Então você pode ter uma dissertação expositiva ou uma dissertação argumentativa. Tá ok? Diferença básica é que na dissertação expositiva, como o próprio nome diz, você se limita, ou o autor, né, de maneira geral, assim genérica, o autor se limita a informar, a transmitir conhecimento. Basicamente é isso. Já na dissertação argumentativa, o autor ele tem o intuito de opinar,
de defender um ponto de vista. Ele apresenta a sua tese a respeito de um assunto, apresenta argumentos para fundamentar a sua opinião, para comprovar o que ele está dizendo, tá joia? Então essa é basicamente a diferença aí. Bem, texto descritivo. Texto descritivo é uma espécie de retrato verbal. Retrato por quê? Porque por meio das palavras, tá? Aí vamos botar aqui, ó, verbal, por quê? Porque eu vou lidar com palavras. Então, por meio das palavras, eu vou possibilitar a formação de uma imagem na mente do meu leitor, na mente do meu interlocutor, certo? Então, ó, apontam-se as características que compõem um determinado objeto, isto é, vamos botar aqui, ó, características de objeto, de pessoa, de animal. Eu posso descrever tudo isso. Posso descrever um ambiente, posso descrever uma paisagem. Professor, qual é basicamente a diferença entre ambiente e paisagem? Bom, não é tão assim, tão absoluta assim essa diferença. Mas normalmente a gente diz que o ambiente é um recinto fechado, é um local delimitado no seu espaço físico. Já a paisagem, a gente normalmente indica como sendo aquele, vamos dizer assim, ambiente a céu aberto, aquele olhar para o horizonte, né? Então é mais ou menos isso daí, tá? A diferença entre paisagem e ambiente. Então os elementos juntos produzem, como eu disse para vocês, uma imagem na mente do leitor. O leitor, ele mentalmente tem que tentar, ou tem que isso tem que ser possível a ele formar uma imagem do objeto descrito, do animal descrito ou da pessoa descrita, por aí vai. Vejamos um breve exemplo. É um texto escrito por Camilo Castelo Branco, cujo título é A Queda do Anjo. Olha lá. Calixto Eloy, eu tenho aqui o personagem. Naquele tempo, orçava por 44 anos. Então, ó, eu já fiz uma descrição do meu personagem aqui. Não era desajeitado de sua pessoa. Outra característica dele. Tinha poucas carnes e compleição. Mais uma característica. Né? Afidalgada. Olha só, característica física. A sensível e dissimétrica saliência do abdômen. Olha aqui, ó. Sensível e dissimétrica saliência do abdômen. Outra característica. Devia-se ao uso destemperado da carne de porcos e outros alimentos intumescentes. Pés e mãos, olha aqui, ó. Outra característica. Justificavam a raça que as gerações vieram adegalçando de carnes. Tinha um nariz, ó, agora passou a descrever o nariz da pessoa, algum tanto estragado das invasões do rapé e torceduras do lenço de algodão vermelho. A dilatação das ventas, olha aqui, ó. E o escarlate das cartilagens, outra característica. Não eram assim mesmo coisa de repulsão. Então você percebeu que o autor foi descrevendo Calixto Eloy, seus traços. Tá? Então, sistematizando, como é que a gente pode então pontuar essas características do tipo textual descritivo? Veja, predomínio de adjetivos. É muito comum o uso, o emprego de adjetivos, uma vez que essa classe de palavras, por natureza, é a que vai caracterizar, é a que vai expressar uma qualidade, uma característica do substantivo. Outro ponto, a descrição pode ser feita objetivamente, tá? A descrição objetiva também é conhecida como expressionista. Por quê? O autor, ou a pessoa que faz a descrição, ela se limita a descrever os aspectos reais e visíveis
Veja bem, quem descreve não opina, tá? Não emprega as suas impressões, simplesmente se limita a descrever objetivamente, tá? Mas existe também a descrição subjetiva, que já é impressionista, isto é, o autor já emite a sua impressão sobre o que ele descreve. O autor emite a sua opinião sobre o assunto, tá? Olha aqui, ó. Emite opinião. Por isso ela é subjetiva ou impressionista. São as impressões do autor. A descrição também pode ser física. O que é a descrição física? Ela vai se limitar aos traços externos e visíveis, tais como altura, cor da pele, tipo de nariz e cabelo. É aquilo que está aparente, é aquilo que visivelmente, como o próprio nome diz, pode ser percebido, tá? Por qualquer pessoa. E existe também a descrição psicológica, que é um pouco diferente da descrição física, né? Então, olha lá, a descrição psicológica está relacionada a aspectos comportamentais da pessoa descrita. Por exemplo, a pessoa pode ser alta, magra, baixa, gorda, pode ter a pele preta, a pele branca, enfim, olhos verdes, olhos azuis. Agora, ela é carinhosa? Ela é agressiva? Aí já é a descrição psicológica, já não é mais a descrição física. Ela é calma, é agitada, é comunicativa, é introvertida, ela é egoísta, né? Ela é generosa, ela é orgulhosa, ela é iracunda. Enfim, são aspectos do comportamento da pessoa, descrição psicológica. Não há uma sucessão de acontecimentos ou fatos. Aí eu quero que você grave isso daqui, ó, com muito carinho, com total atenção. Por quê? Basicamente essa característica que vai diferenciar o texto descritivo do texto narrativo. Eu estou dizendo isso porque é possível, guarde isso, é possível haver traços da descrição na narração. Porém, o que vai predominar é aquilo que justamente vai classificar o tipo de texto. Então, embora haja a descrição de um personagem, por exemplo, a descrição de um ambiente, de uma paisagem, por exemplo, onde a cena de um fato aconteceu, embora haja essa descrição, se ao longo do texto você perceber uma sucessão de acontecimentos, uma progressão dos fatos, as cenas, né, envolvendo ali os personagens, as ações deles, aí você já vai sair do texto descritivo para o texto narrativo. E é isso que vai prevalecer. Tá bom? Então guarde esse ponto, ó, com muito carinho, com muita atenção. Tá joia? O que ocorre na descrição é a apresentação pura e simples do estado a ser descrito em determinado momento. Tá legal? E, finalmente, a matéria é o objeto. Agora, vamos comparar o texto descritivo com o texto narrativo. Vejamos. Contamos um ou mais fatos. Olha aqui, ó, fatos. Que ocorrem em determinado tempo, lugar, envolvendo certos personagens. Então, nós já começamos a apresentar para você os elementos da narração.
Então eu tenho o fato propriamente, que vai ser contado, que vai ser narrado. Só lembrando, eu já adianto para você que o fato pode ser real, algo que de fato tenha acontecido, ou fictício. Tá? Pode ser uma história inventada, algo criado aí da sua imaginação. Tá bom? Então, a gente tem que ter esse discernimento. É possível. Outro elemento do texto narrativo é o tempo. Quando as coisas acontecem. O lugar onde os fatos, as ações se desenvolvem. E, obviamente, os personagens que estão envolvidos aí nessas ações, nessa história. Veja, ele foi cavando. Ó, eu tenho aqui um personagem, até então desconhecido, mas vamos continuar lendo. Ele foi cavando, cavando, cavando. Isso aqui já é uma ação do personagem. Tá vendo? Ó, uma ação reiterada. Já é uma cena. Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão, coveiro. Então ele é quem? Ele é o coveiro. Era cavar, mas de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavar era demais. Então você já está percebendo a progressão das cenas. Ele começou cavando, cavando, foi cavando demais, tá? E aí ele tentou sair da cova, outra cena. Compreende? Ele não conseguiu. Olha aqui, a situação já se tornando numa espécie de conflito. Levantou o olhar para cima, outra cena. E veja como há uma progressão. Ele começa cavando, depois ele se vê numa situação tal dentro da cova que ele não consegue sair de dentro dela, tá? Ele levanta o seu olhar para cima, outra cena, ele enxerga, ele percebe que sozinho não conseguiria sair, ele tem essa percepção. Outra cena, ele grita, ninguém atendeu, aí ó, gritou mais forte. Veja como as cenas vão se encadeando e vão sendo, como o fato vai sendo desenvolvido. Então ó, ele gritou mais forte, ninguém veio, enrouqueceu, ó, de tanto ele gritar, gritou, 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 acabou ficando rouco, cansou de esbravejar, desistiu. Tá vendo como há uma progressão? E aí, ó, o que chegou? A noite. Então a gente tem a ideia que quando ele começa a cavar, não era noite, mas ele passou tanto tempo ali dentro da cova que a noite chegou. Então o tempo foi passando. Sentou-se no fundo, outra cena, né? Desesperado, a noite chegou, subiu, fez o silêncio das horas tardias. Ó, o tempo foi passando. A noite chega, né, no seu estágio inicial, anoitece, depois vai ficando mais escuro, mais tarde, mais ermo, mais deserto. Bateu o frio da madrugada, olha só. Veja a sequência das cenas. E na noite escura não se ouviu um som humano, embora o cemitério... Olha aqui. Então, ó, nós já pontuamos bem o local onde tudo aconteceu. Em uma cova dentro do cemitério. Então, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachais naturais dos matos. Então, veja que nós também descrevemos o ambiente. Percebeu? Isso aqui é uma descrição do ambiente, onde as cenas se passam, onde o fato acontece. Só que essa descrição não é o que prevalece. Não é suficiente para nós caracterizarmos o texto como descritivo. Aqui o texto é narrativo com traços, com passagens da descrição. Prosseguindo, só pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro, olha lá, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram, uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o que havia. O que é que há? Aqui eu tenho a representação do discurso direto.
Quando eu digo uma cabeça ébria apareceu lá em cima, eu estou me referindo a um outro personagem. E ele ganha vida no texto e fala por si mesmo. Então eu tenho aqui o discurso direto. O que é que há? Vou anotar isso aqui para você, ó. Discurso direto. Marcado aí, sinalizado pelas aspas. O coveiro não gritou. Ou melhor, o coveiro então gritou, desesperado: tire-me daqui, por favor, estou com um frio terrível. Novamente, eu tenho aqui exemplo de discurso direto. Agora é o coveiro que fala por ele mesmo. Até então, o autor do texto, que no nosso caso aqui é o Milor Fernandes, ele vinha narrando as cenas. Ele não tinha dado voz ao coveiro, mas agora ele dá voz ao coveiro. Então, o coveiro aqui fala por ele próprio, eu tenho a utilização das aspas e, mais uma vez, eu tenho um discurso direto. Prosseguindo, mas coitado, quando eu-se o bêbado. Então, eu já sei que aquela cabeça ébria que apareceu foi a cabeça do bêbado, ou seja, o autor introduziu mais um personagem na história. E aí o bêbado vai falar, né? Mas coitado, tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. Discurso direto. A ironia aqui, o sarcasmo, né? É que o bêbado, ele pensa que quem está na cova é realmente alguém que está morto, ou pelo menos deveria estar. E, consequentemente, encoberto pela terra, como normalmente o morto é enterrado, né? A gente sabe disso. Nosso conhecimento de mundo nos faz ter essa percepção. Mas ele está bêbado, ele não se deu conta de que é o coveiro que está ali, né? Que é um trabalhador que estava fazendo o seu trabalho e que infelizmente cavou tanto o buraco, ficou tão fundo que ele não conseguiu sair de dentro dele. Mas olha só, e pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Que situação esquisita, né? Que desfecho inusitado. Moral da história: nos momentos graves, a gente pode pedir ajuda, certo? Agora, olha só, é preciso verificar muito bem para quem se apela, porque às vezes a pessoa pode até complicar mais ainda a sua vida. Foi o que aconteceu aqui. Bem, Milor Fernandes, ele de maneira assim descontraída, né, sarcástica, né, ele passa essa mensagem, essa moral da história muito bem. Bom, características então do tipo narrativo. Anote aí. Em primeiro lugar, o fato narrado, como eu já disse, pode ser real ou fictício, né? Esse fato que o Milor Fernandes narrou, essa história aqui que ele contou, é uma história fictícia, tá bom? Outra característica, a descrição, eu também já falei isso para você, pode inserir-se na narração. E é compreensível. Você muitas vezes descreve a cena de um acidente, você normalmente descreve um suspeito de ter cometido um ilícito, um crime, por exemplo, tá? Para que a polícia possa então digamos assim, ter uma ideia mais aproximada, melhor, de quem ela deve buscar, de quem ela deve investigar, tá bom? Então, ó, dada a importância de se caracterizar os personagens envolvidos na trama e o cenário em que ela se desenvolve. É o que eu estava explicando para você. Outra característica interessante tem a ver com o foco narrativo. Anote aí, foco narrativo. Então, se essa expressão aparecer para você em uma prova, você não vai se assustar. Você já vai saber do que se trata. Foco narrativo pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. O que é o foco narrativo em primeira pessoa? É quando o fato é contado por alguém que se envolve nos acontecimentos. Então, ó, alguém que se envolve, ou seja,
participa da história. Tá certo? É comum, nesse caso, a utilização dos pronomes de primeira pessoa, quer do plural, quer do singular. Já a narração em terceira pessoa, ou o foco narrativo em terceira pessoa, é quando o narrador, o contador da história, o contador da ação, ele vê o fato, mas, olha aqui, ó, sem participar. Tá bom? Então, ele não é personagem da história. Ele apenas observa. Ele apenas vê as coisas acontecer. E aí ele conta. E aí ele narra. Então, nesse caso, é comum você empregar pronomes de terceira pessoa. E, obviamente, o verbo que você empregar vai concordar com esse pronome de terceira pessoa, ou se for o caso, de primeira pessoa. Outra característica do tipo narrativo. A narração pode ser também objetiva. O que é a narração objetiva? O narrador apenas relata os fatos. Ó, apenas relata os fatos, sem se deixar envolver emocionalmente. Ó, sem se deixar envolver emocionalmente. Então não há uma manifestação subjetiva do narrador. Tá legal? É de cunho impessoal e direto. Agora, você também pode ter a narração subjetiva. Ao contrário, o que vai acontecer? O narrador leva em conta o quê? As emoções, os sentimentos, olha aí, envolvidos na história, na trama. São ressaltados os efeitos psicológicos que os acontecimentos desencadeiam nos personagens, tá certo? A progressão temporal, como eu já vinha dizendo para você, é muito importante aqui, tá? Então, ó, vamos ressaltar essa característica aqui, progressão temporal. Como é que ela se caracteriza? Em primeiro lugar, a exposição da trama, a exposição dos elementos da narrativa. Personagem, onde acontece, quando acontece, tá legal? Então, é a exposição, também conhecido como introdução. Vamos colocar aqui, ó, introdução. Normalmente é assim, tá? Introdução. Aí depois eu tenho, em segundo lugar, a complicação da trama. E em terceiro lugar, o ápice, o clímax, o auge. E o desfecho em último lugar. Tá ok? Por composição e clímax, eu entendo como desenvolvimento da narração. E por desfecho, eu entendo conclusão. Conclusão da história, da narração. Tá legal? O tempo predominante, ó, qual vai ser? O futuro? Não, claro que não. Vai ser o passado. Tá? Agora, detalhe, pode ser cronológico, aquele que é bem marcado no tempo, que é determinado pelas unidades que nós temos, como o minuto, a hora, a semana, o ano, ok? Mas esse tempo também pode ser psicológico. É aquele que só o narrador sabe, só o narrador conhece. O narrador não consegue determinar o dia, o ano, o mês, a semana. Ele não consegue precisar. Então, por isso a gente diz que esse tempo é vivido por meio de flashback. É uma volta ao passado,
mas sem precisar exatamente, né? Precisar exatamente é bom. sem precisar esse tempo, mas é algo que está na memória do narrador, certo? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, por enquanto é só e até o próximo bloco.